Graça e paz, tudo bem com vocês? O pastor Jefferson, para quem não me conhece, e essa aqui eu estou chamando de Escola Bíblica Online. É um espaço onde nós vamos estudar a palavra, vamos aprender mais sobre a Bíblia, e nessa série aqui, vamos dizer assim, nós estaremos estudando de forma mais profunda o Evangelho de João. Nós teremos aqui fazendo um estudo expositivo do Evangelho de João. Então a gente vai caminhar todo esse Evangelho, capítulo por capítulo. Nós vamos estar ali tentando trazer o maior número de informações para que você possa, ao ler o livro de João, ao ler o Evangelho de João, você possa ter um conhecimento, uma profundidade um pouco maior, que você também possa ali tirar as suas dúvidas. Desde já quero dizer para você, caso você tenha qualquer tipo de dúvida, você pode me procurar pessoalmente, no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, para tirar qualquer dúvida que porventura você possa ter em relação àquilo que será passado aqui, ou também qualquer outra coisa da vida aí também. Nós estamos aí para isso, ok? Então, hoje nós estaremos dando início aí, essa é a primeira aula, né? Então, hoje nós iremos começar no capítulo 1, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 18. Nós vamos nos concentrar apenas nessa porção e na próxima aula nós vamos avançando. Essas aulas estarão aí disponíveis semanalmente, tá? Então, uma vez por semana, essas aulas estarão disponíveis aí. Pode ter certeza que se você assistir essa aula, você vai receber informação das próximas aulas. Eu vou estar sempre disponibilizando essas aulas no meu canal no YouTube, para facilitar ali o acesso, beleza? Então hoje nós vamos estar iniciando o estudo expositivo do Evangelho de João. Então, algumas dicas que serão importantes para você nessa caminhada. Tenha um caderno, tenha um lugar onde você possa fazer anotações. Porque algumas coisas que eu vou falar aqui, eu vou compartilhar com você, não está nesses slides, não estará nesses slides, tá? Então, muita coisa eu vou dizer, algumas informações que não vai ter aqui nesse slide, então você anote o máximo possível de informações, aquilo mesmo, as suas impressões, aquilo que Deus falou com você, porque essas coisas também são importantíssimas. Beleza? Então, eu creio que muitas pessoas têm o Evangelho de João como um dos evangelhos mais lidos, assim, né? Sempre quando alguém começa a ler a Bíblia, as pessoas indicam, olha, vai para o livro de João, vai para o Evangelho, porque é um evangelho que ele apresenta Jesus e ele conta detalhes muito particulares de Jesus, né? Então, eu quero já dizer, né, o tema de hoje. O tema de hoje da lição 1 é Jesus é Deus, aonde o Evangelho de João apresenta Jesus como Deus. Interessante. Talvez você vai falar assim, pastor, isso é óbvio que Jesus é Deus. Talvez para você que está me ouvindo aqui, se você recebeu esse conteúdo, é porque você já conhece um pouquinho da palavra, já foi em algum culto, já ouviu alguma pregação, no mínimo. Então, para você é tranquilo essa definição de que Jesus é Deus. Porém, na época que esse texto foi escrito originalmente, as pessoas tinham essa dúvida: quem é esse Jesus? Quem é esse camarada aí que apareceu fazendo milagres, realizando sinais, falando com uma inteligência assim diferente? Quem é esse cara? E uma das propostas do Evangelho de João é deixar muito claro que Jesus, o Jesus de Nazaré, Jesus filho de Maria, é Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né, de acordo com aquilo que João escreveu aqui nos primeiros versículos desse primeiro capítulo, beleza? Então, o objetivo de hoje é conhecer e estudar o Evangelho de João. Esse é o nosso objetivo da aula de hoje aí. Duas razões principais
que nos motivam ao estudar o Evangelho de João. Aqui eu deixei duas razões principais. Com certeza deve haver outras, mas eu quero deixar apenas essas duas. Então, a primeira razão é o seguinte: o Evangelho de João, ele foi escrito para produzir fé. Então, o objetivo de João, ao escrever o Evangelho, esse Evangelho é persuadir os seus leitores, as pessoas que iam ler, né, esse Evangelho, a crer em Jesus. Esse era o objetivo dele. Fazer com que as pessoas que pudessem ler, então todo mundo que ao ler o Evangelho deveria crer em Jesus. Então ali no Evangelho então tem sinais escritos, tem a divindade de Jesus revelada. Na fé temos a reação de que esses sinais devem produzir, né? Ali no texto de João, você vai ver, se você já leu, você deve ter percebido, que fala muito sobre a vida eterna, né, como um resultado daquilo que a sua fé em Jesus traz. Ou seja, eu creio em Jesus, eu tenho como consequência a vida eterna. Mas a ênfase de Jesus, uma das ênfases de João, quer dizer, no caso aqui acerca de Jesus, é que as pessoas precisam crer em Jesus conforme ele é apresentado na palavra. Então as pessoas precisavam crer. Não crer de uma forma assim, eu vou inventar aqui, não. Elas precisam crer conforme Jesus era apresentado. Então por isso que João, ele usa aqui no seu evangelho a palavra crer ou fé, né, palavras que de certa forma são similares, cerca de 98 vezes. Ele utiliza essa palavra. Então aí mostra já uma ênfase que ele dá acerca desse evangelho. Vou tomar uma água aqui, tá, gente? Então essa é uma das principais motivos aí que nós precisamos estudar o evangelho. A segunda é que o evangelho foi escrito para defender a fé. Nos dias de Jesus, ali nos dias de João, havia uma seita chamada gnosticismo. Eles influenciavam naquele momento, no século I ali, todo o pensamento religioso. Os gnósticos negavam a divindade de Jesus e, consequentemente, todos os resultados espirituais do seu sacrifício na cruz. João, ele foi usado por Deus para defender os cristãos da heresia gnóstica. João escreve esse evangelho com o objetivo de mostrar para essa galera e para todos que Jesus é Deus. E você vai ver que na construção desse evangelho não foi escrita de qualquer forma, de qualquer maneira. João foi muito sábio na hora de mostrar isso. Deixa eu beber mais um pouquinho de água. Ele selecionou 7 milagres de Jesus, né? Nós temos aí o milagre da transformação da água em vinho no capítulo 2. Nós temos a cura, a distância que Jesus fez de um rapaz no capítulo 4. Nós temos a cura do paralítico no capítulo 5. Temos a multiplicação dos pães e peixes no capítulo 6. Jesus, ele anda também no capítulo 6, ele anda sobre o mar. No capítulo 9, ele já cura um cego. E no capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Todos esses milagres foram escolhidos a dedos. Até mesmo no final do Evangelho de João, lá diz que Jesus fez muitos outros milagres. Então, quando você também compara com os outros 3 evangelhos, há outros milagres lá relatados, mas João escolheu esses 7 como forma de provar que Jesus, ele é Deus. E também, João usou 7 reivindicações da divindade de Jesus feita por ele mesmo. João, ele fez questão de frisar algumas falas de Jesus, onde Jesus, ele mesmo fala de si mesmo. Onde ele diz que, né, eu sou o pão da vida, Jesus dizendo, né, no capítulo 6
de João. Ele diz que ele é a luz do mundo, no capítulo 8. Ele diz que ele era o antes de Abraão, no capítulo 8 ainda, né? No versículo 58. Ele diz também que ele é o bom pastor, no capítulo 10. Ele é a ressurreição e a vida, no capítulo 11. Olha só como que Jesus, e João não fala de forma aleatória, ele diz mesmo o que Jesus é. Ele diz que no capítulo 14 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15 ele fala que ele é a videira verdadeira. Então aqui o objetivo de João é defender a divindade de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira parte do livro, né? Aquilo que os teólogos chamam de prólogo, né? A introdução do livro de João. Então, vamos lá. Mas antes disso, nós precisamos falar um pouquinho sobre o evangelista e o seu evangelho. Quem era o evangelista e o evangelho? O autor, tá aí claro para todo mundo sabe, né? Que o autor de João, ou do livro de João, era o próprio João, que era discípulo de Jesus, foi um dos discípulos de Jesus. Também era conhecido, né, como o discípulo que Jesus amava, o discípulo amado, o livro de discípulo amado. Né? E também, lá no Evangelho de Marcos, João, juntamente com seu irmão, é conhecido como filho do trovão. João, ele era filho de Zebedeu e de Salomé, que possivelmente, alguns teólogos dizem e defendem isso, que ela, a Salomé, era irmã de Maria, ou seja, né, que João tinha um certo parentesco, talvez seja primo de Jesus, talvez, né? Ele foi sócio, né, de uma empresa de pesca, podemos dizer assim, né, no ramo de pesca, e Jesus, né, caminhou com ele ali. O livro foi escrito na cidade de Éfeso, no fim do primeiro século ali, por volta do ano 90 depois de Cristo, e os seus leitores originais, eles foram alguns cristãos, né, tanto gentios, os seus leitores originais foram cristãos gentios e também judeus ali da Ásia Menor. E esse livro ele tem algumas características. É importante você saber essas características, é importante você ter essas características em mente, porque na hora que você for ler os textos, isso vai ficar assim, caramba, realmente faz sentido. Pô, legal isso aqui, hein? Faz sentido. Conforme você for lendo o texto, o livro de João, você vai reconhecer essas características. Primeiro, a primeira característica, coloquei aqui, é um evangelho de festas. Olha só, então quase todos os eventos e discursos estão sempre relacionados com alguma festa judaica. Então João fez questão de ligar, né, esses acontecimentos. Opa, deixa eu voltar aqui, passou. Então João fez questão de frisar isso aí. Né? Então a primeira característica, como vocês podem ver aí, é o evangelho de festas. A segunda característica é que é um evangelho de testemunhos. Então, há vários testemunhos a respeito de quem era Jesus. Então, nós temos, por exemplo, o testemunho de João Batista no primeiro capítulo. Nós temos também no primeiro capítulo o testemunho de Natanael. Nós temos o testemunho de Pedro no capítulo 6. O próprio Jesus, ele testemunha acerca de si mesmo. Nós temos o testemunho de Marta. Temos o testemunho depois, posterior, também de Tomé. Outra característica interessante, terceira característica, é que um evangelho muito rico em símbolos, né? Você vai ver muito constante aí nesse evangelho, você vai ler, você vai perceber que tem muitos números, principalmente a relação do número 7 e o número 3. Você vai ver que você vai perceber que várias vezes esses números, essa simbologia está aí por detrás. Há muitas metáforas também, onde, por exemplo, nós temos a metáfora do pão, da água, da luz, do rio, do caminho, mostrando sempre toda essa riqueza simbólica no qual também Jesus utilizava para ensinar para os seus discípulos, mas eu acredito que João também fez questão de usar essa mesma didática que Jesus usava
para exemplificar melhor ali quem era Jesus para os seus ouvintes. É também um evangelho, uma das características é um evangelho de fé. Todos, praticamente quase todos os exemplos, os ensinos, está sempre ligado a um elemento de fé, né? Por exemplo, acerca da sua base, sobre ouvir e receber a palavra e os resultados disso. Então, eu ouço e pratico a palavra, então, como resultado, eu tenho liberdade, descanso, paz, poder, vida eterna. Então, eu tenho fé, eu creio, eu coloco essa fé em prática, consequentemente, eu tenho na minha vida esses resultados que eu acabei de citar. E a última característica aqui que eu quero citar, né, desse livro aqui de João, é que é um evangelho da encarnação, do Deus que se fez homem e habitou entre nós. É um pouquinho mais sobre isso que nós vamos estar continuando falando. Então, agora, se você está com a Bíblia aí aberta, agora é o momento de você pausar esse vídeo. Se você não leu ainda o Evangelho de João, agora é a hora de você pausar esse vídeo, dar uma pausa aí, e você vai pegar sua Bíblia aí e vai ler do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Você vai parar, dar uma pausa aí agora, né? E leia esse texto aí para nós darmos continuidade aqui ao nosso estudo, tá? Então, já que você já pausou, já despausou aqui, então vamos dar sequência. Então, nós vamos continuar aqui falando quem é Jesus. Por isso que eu falei para você estar lendo aí o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Em todas as aulas, eu vou dar sempre esse tempo para você estar lendo o texto bíblico, se você ainda não leu. Se você já leu esse texto, está com o texto fresquinho dentro de você, você pode seguir direto. Então, João inicia o seu livro apresentando a identidade de Jesus. Tudo que João ensinar a respeito de Jesus no decorrer da sua narrativa acha-se resumido nesses 18 versos iniciais. Então vamos lá, do versículo 1 ao versículo 3, nós temos aí algo que fala sobre a respeito de que Jesus é Deus. E nós temos aí 5 aspectos da divindade de Jesus. O primeiro aspecto da divindade de Jesus, que Jesus é o verbo, né? No grego a palavra logos, né? Onde está escrito verbo, nós temos a palavra logos no grego, que significa a palavra, né? Jesus é o verbo de Deus que nos revela a sua mente e o seu coração. Somente Jesus, ele é divino revelador do Pai. Em Jesus, conhecemos Deus de forma pessoal. Nele vemos, ouvimos e acessamos o Pai. Outra coisa, outra característica aqui, outro aspecto divino de Deus, de Jesus, melhor dizendo, né? Jesus sendo Deus, ele é eterno. Então a gente olha aqui, o texto fala, né, que no princípio era o verbo e antes da criação ele já existia. Lá atrás ele já era. Todas as coisas foram criadas posterior a Cristo. Ele já estava lá, ele já é eterno. E o verbo era indica aqui, né, uma existência contínua e intemporal. Então, como eu disse, Jesus já existia quando tudo foi criado. Terceiro aspecto aqui da divindade de Jesus é que ele é uma pessoa. O texto fala aqui que o verbo estava com Deus. E o fato de ele estar com Deus no princípio... Opa, passou aqui só um minutinho. E o fato de ele estar com Deus desde o princípio, né, revela que é uma pessoa, de certa forma, distinta do Pai, que mantinha um relacionamento pessoal com o mesmo. Quarto aspecto da divindade de Jesus é que ele é Deus. O texto vai falando aqui, né? Ele estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus
tem a mesma natureza divina que o Pai. Jesus tem isso é importantíssimo, tá? Você entender isso aí, que Jesus tem a mesma natureza divina do Pai. Ele é divino em termos e essência, em substância. Vou repetir, ele é divino em termos de essência e substância. Ele possui os mesmos atributos que o Pai, que é onipresença, onisciência e onipresença. Então, vou repetir: onipotência, onisciência e onipresença. Jesus tem esses mesmos atributos que o Pai tem. E o quinto aspecto divino de Jesus é que ele é criador. O texto fala que, versículo 3 fala que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é a palavra, logo Deus criou tudo por intermédio de Jesus, através da palavra. Então todas as coisas foram criadas por ele. Amém? Jesus, o texto nós vamos continuar lendo, versículo 4 e versículo 5, diz que Jesus é vida e luz. E duas palavras aqui, essas duas palavras, vida e luz, elas são chaves para a gente entender algumas verdades que são profundas. Então a palavra vida, a gente encontra ela só pode ser encontrada, a vida só pode ser encontrada em Jesus. Ou seja, Jesus, ela é a fonte da verdadeira vida. E a vida, ela é eterna, a vida, ela é divina e ela consiste na nossa comunhão com Deus. A vida, ela é contrário, uma palavra que é contrária à destruição e à morte. E ela é recebida e experimentada pela fé exclusiva em Jesus. Fora de Jesus, fora dele, não existe vida eterna ou salvação. Isso é importantíssimo. Sem Jesus, não existe vida eterna. Sem Jesus, não existe vida verdadeira. Sem Jesus, não há salvação. Isso é um conceito importantíssimo que João está trazendo para nós. A palavra foi de duas palavras, A primeira palavra é vida e a outra palavra é luz. E a luz, ela é a manifestação resplandecente da vida. A luz, ela resplandece a vida. Então, Jesus é a luz que veio ao mundo. Ou seja, é a vida resplandecente. É a vida manifesta. Então, ele fez, quando Jesus chegou aqui à Terra, como a luz, quando ela chega num lugar onde há trevas, ela faz com que essas trevas vão embora, desaparecem. Então, Jesus, ele veio para afastar o caos, para afastar as trevas. E a luz também, ela revela o pecado da humanidade. Então, quando Jesus ele veio aqui à Terra, ele não apenas veio trazer a salvação, mas ele veio trazer luz aos nossos pecados. Aí, assim, não é só pelo fato de expor o nosso pecado, mas a partir do momento que nós temos luz acerca o conhecimento, a consciência do nosso pecado, aí é muito mais fácil da gente corrigir, da gente consertar e nos aproximarmos de Deus. Então esse é o propósito, um dos propósitos de Jesus sendo luz. Ela liberta as pessoas das trevas e as guia espiritualmente. As trevas são hostis e se opõem à luz. As trevas se referem à humanidade caída, escravizada pela incredulidade e pelo pecado. As trevas simbolizam a ignorância, a superstição, o perigo e a tristeza. Então as trevas representam todas essas coisas. E quando Jesus ele veio para nos livrar dessas coisas, para nos tirar desta condição.
Deixa eu voltar aqui. Eita, nossa, não tá andando sozinho aqui meu slide aqui, né? Então, e a Bíblia fala aqui no texto, deixa eu tomar uma aguinha aqui, que João foi a testemunha precursora desta luz. João Batista, que tem como seu nome, como significado, Jeová tem sido gracioso. E aqui eu quero fazer um destaque aqui, que é melhor, 3 destaques sobre João Batista. João Batista, ele era um homem que veio porque foi enviado por Deus. Ele era uma voz profética após 400 anos de silêncio. Então ele foi comissionado por Deus, e o que podemos colocá-lo na mesma categoria, na mesma condição de Moisés e dos outros profetas. E Jesus disse mais a respeito dele, que não havia um homem nascido de mulher com tanta relevância, tão importante quanto João Batista. Por quê? Porque muitos profetas profetizavam algo sem ter muita consciência. João Batista, ele já, ao profetizar Cristo, ao profetizar, anunciar a luz, ele já estava dizendo o seguinte, tipo assim, olha, a luz está chegando, mas não era chegando, nós não sabemos quando vai acontecer. Não, era de algo que estava muito próximo. Ou seja, João Batista já estava anunciando algo que estava para acontecer. Então, essa é um dos destaques que eu quero fazer sobre ele. Outro destaque que eu quero fazer sobre João Batista, que é importante nesse início aqui desse texto, nós falarmos que João Batista foi enviado como testemunha de Jesus, para dizer ao povo que a luz havia chegado ao mundo. Não que a luz ia chegar, não. A luz já tinha chegado ao mundo. Ele, João, apesar de ter feito vários sinais, vários milagres, ele não era a luz, mas ele anunciava a Jesus, a verdadeira luz. João Batista também, ele foi enviado para dizer que Jesus é a luz que ilumina a todo o homem. E no sentido de que a iluminação que trouxe é para todos os homens, sem distinção. A salvação será pregada a todos os homens e não apenas para uma nação específica, não necessariamente apenas para um povo específico, mas para todos os homens, para toda a humanidade. Outra característica de Jesus é que Jesus é um homem. Quando nós olhamos aqui, somente no capítulo 14, fala, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus, ele é Deus, é o verbo eterno, pessoal e criador, e ele é a vida e luz. E agora o evangelista João, ele declara também que Deus se fez homem. Deus se fez homem. Deixa eu só recarregar aqui minha garrafinha de água aqui, meu copo de água. Bebo bastante água quando estou falando. Então, João aqui estava falando que Jesus, que Deus se fez homem. E no tempo determinado por Deus, ele enviou o seu filho nascido de mulher e sob uma lei. Jesus se fez homem sem deixar de ser Deus. Isso é importante dizer. Jesus se fez homem sem deixar de ser Deus. Ele era uma pessoa com duas naturezas. Ele era uma pessoa que era verdadeiramente um Deus e verdadeiramente um homem, de forma inconfundível, imutável, indivisível, inseparável. Jesus se fez homem pelo milagre do nascimento virginal, de uma virgem, uma mulher que não tinha tido relações com ninguém. E aí ele assumiu a natureza humana e viveu sem pecar até a sua morte, mesmo tendo a natureza humana. E ele se identificou com a gente
com as pessoas, conosco, em todas as nossas fraquezas. Me lembro na minha época da faculdade de teologia, na matéria de cristologia, o professor Cláudio Ribeiro, ele falava bastante sobre isso, né, sobre a divindade de Jesus. Jesus, talvez algumas pessoas poderiam dizer o seguinte: Jesus é 50% Deus, 50% homem. Não, não é essa a conta. Jesus era 100% Deus e Jesus também foi 100% homem. Não era metade homem, metade Deus, não. Jesus não era a mitologia, né? Tem um personagem lá, né? Um Hércules, né? Na mitologia grega, que era Deus teve relações com uma mulher e gerou um filho. Não. No caso de Jesus é completamente diferente. Jesus era 100% Deus e 100% homem. João e outros discípulos dizem que viram Jesus. E duas razões por eles virem Jesus. Primeiro, porque a graça e a verdade, melhor dizendo, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. E segundo, porque Jesus revelou a si mesmo e também a Deus. Já estamos aqui indo para a parte conclusiva aqui da nossa aula de hoje. Né? A aula está ficando um pouquinho grande, maior do que eu imaginava, mas não tem problema não. Você está estudando aí, você está se aplicando no conhecimento da palavra, então é um tempo bem investido que você está tendo aí. Só um golinho de água aqui, só um minutinho. E qual é a sua decisão acerca de Jesus? Qual foi? Agora a gente vai estudar um pouquinho qual foi a reação das pessoas a respeito de Jesus. Qual foi a reação das pessoas nos dias de João ao conhecerem Jesus, ao ouvirem falar de Jesus, ao saberem de Jesus? Qual foi a reação dessas pessoas? Por quê? Porque a gente nos faz refletir qual é a nossa reação depois de nós ouvirmos falar de quem era Jesus, que Jesus é Deus. E aí, qual é a nossa reação? Qual é a nossa resposta a Jesus diante disso? Qual é a resposta das pessoas diante do Evangelho? Qual é a sua decisão ao saber que Jesus, que é Deus, que desde quando tudo foi criado, ele já estava com Deus, que ele se encarnou, que ele passou aqui na terra como um homem, sofrendo todas as coisas que qualquer homem, qualquer ser humano vive, que ele morreu na cruz para salvar dos nossos pecados. Qual é a sua reação em relação a isso? Aqui, João apresenta aí uma tríplice reação das pessoas na sua época. Então, Jesus, João apresenta aqui uma tríplice reação. O que Jesus faz? O que João apresenta aqui, melhor dizendo, né? Quais são as três reações? A primeira reação das pessoas aqui, deixa eu passar aqui. Então, João aqui, como estava falando, ele apresenta uma tríplice reação das pessoas da sua época, e que a gente pode trazer para os nossos dias também. Né? Então, a primeira reação aqui é que as pessoas não reconheceram, como eu estava dizendo, não reconheceram Jesus. Né? O texto fala, no versículo 10, fala, né, que o verbo estava no mundo, a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por Deus, por ele, pelo verbo, mas o mundo não o conheceu. O mundo é o universo, ou todas as coisas deste universo. Deus se revela como criador através da criação, mas o homem insiste em negar a sua existência. E esta é uma atitude não só dos dias de João, não foi só nos dias de Jesus, mas ainda hoje há muitas pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor e nem como Salvador, nem como Filho de Deus. Existem religiões que falam, não, Jesus existiu sim, reconhecemos a existência de Jesus, mas Jesus foi um profeta, Jesus foi um mestre. Não reconhece como Jesus, como Filho de Deus, nem como Salvador do mundo. Outra reação das pessoas é o seguinte: Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam.
Jesus, ele se revela pessoalmente a Israel, mas o próprio povo não o recebeu. Jesus se revela ao povo de Israel. Jesus, ele não se revelou inicialmente no Brasil, na Argentina, na África, não. Jesus, ele foi diretamente para o povo, os filhos de Abraão, mas eles não o receberam. Até hoje, os judeus rejeitam Jesus como o Messias prometido. E eles, conhecemos a história, que eles odiaram tanto Jesus, que mataram o Filho de Deus, mataram Jesus. E até hoje, os discípulos, os judeus esperam que Jesus, ou que o Messias volte, né? A terceira reação é a seguinte: todos os quanto o receberam. Aqui nós estamos falando de pessoas que receberam Jesus. E aí, nós vamos ler aqui do verso 10 ao verso 13. E aí eu preciso ler aqui novamente. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, né? Já falei anteriormente, mas os seus não o receberam. Aí o versículo 12 fala: mas todos os quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí, Jesus, ele foi, sim, recebido por muitos judeus, gentios, e nós temos aí a revelação como uma pessoa torna-se cristã. Eu acabei de ler. Como uma pessoa torna-se cristã? Então, primeiro a pessoa recebe a Cristo, né? E ao receber a Cristo, crendo que ele é conforme as Escrituras apresentam, trata-se de recebê-lo como um presente de Deus e assim dedicando-lhe a vida. Segunda coisa, a pessoa é recebida por Deus. Então eu creio, eu recebo Cristo, e aí, como consequência disso, a pessoa, eu sou recebido por Deus. Olha só, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ou seja, eu aceito Jesus e aí eu me torno, consequentemente a isso, filho de Deus. Então, todo aquele que recebe Jesus obtém o direito de se tornar filho de Deus. E isso aqui já quebra um argumento que muitas pessoas dizem aí, que todo mundo é filho de Deus. Não. Nem todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Mas só se tornam filhos de Deus aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e como Salvador. E é Jesus. Se eu não aceito Jesus, eu não me torno filho de Deus. A pessoa, e aí depois aceitei Jesus, né? Então vamos lá, vamos fazer passo a passo, vou dando os passos de forma gradativa para você entender melhor. Então, eu aceito Jesus, me torno filho de Deus. E ao tornar filho de Deus, tem um outro passo. O que acontece comigo? Há um novo nascimento. Eu nasço de novo. E aí, só que esse nascimento, como o texto fala, que não é qualquer tipo de nascimento. Nós não nascemos pelo sangue, mas nascemos pela vontade de Deus. Então, Deus renova o coração humano, trazendo reviver depois de estar morto para o mundo. E esse novo nascimento não acontece de forma hereditária, ou seja, passando de pai para filho ou de uma geração para outra geração. Ela não acontece por um instinto natural, né? E nem da vontade da própria carne, mas nós precisamos entender que ela acontece
pela vontade de Deus, pelo plano de Deus, pelo propósito de Deus. Então não existe a possibilidade de alguém se regenerar sozinho pela sua própria vontade. Não tem como alguém se regenerar por si mesmo. Então os verdadeiros cristãos são aqueles que são nascidos de Deus. Somente pelo poder divino, somente pelo poder de Deus, alguém pode ser salvo e se tornar filho de Deus. Somente pela obra de Jesus é que você, nós podemos nos tornar filhos de Deus. Então é importante você entender isso, que tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que Jesus fez, tem um propósito, que era nos tornar filhos e filhas de Deus. E isso nós só conseguimos por causa de Jesus. Amém? Então essa é a primeira aula de hoje. Essa é a primeira lição aqui. Desculpa o nervosismo, desculpa aí, né, os erros, as falhas. Espero que você tenha aproveitado aí todo o conteúdo. Eu quero deixar 3 perguntinhas aí para você me responder aí. Pode colocar aqui nos comentários ou você pode mandar para mim no particular. A primeira pergunta é: qual é o objetivo, para você frisar mesmo no seu pensamento, qual é o objetivo de João escrever o seu evangelho? Lembra que eu falei no começo da aula? Então coloca aí, qual é o objetivo? Segundo é, qual é o tema principal do evangelho de João? Escreva aí, qual é o tema principal do evangelho de João? O objetivo é uma coisa, o tema principal é outro. Pensa aí, reflete um pouquinho. E aí, qual é a característica do evangelho de João que mais te chama a atenção, que mais chamou a sua atenção? Lembra que eu falei lá atrás de algumas características do evangelho de João? Então responde para mim dessas características, qual a que mais te chama a atenção. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e aproveitado aí. E na próxima semana estaremos juntos aí novamente. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe.